Oi, gente, bom dia. Aqui é a Nanda, sou sua taróloga online e eu tô aqui para falar para você sobre o arcano de 2021, o Papa, que é um arcano muito especial, ele traz muitos aprendizados pra gente. Literalmente, ele vai falar muito sobre aprendizado, sobre conhecimento. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre esse cara aqui, o Imperador, que foi o regente do ano de 2020. Bom, o imperador, ele é o símbolo do poder na Terra, do poder do homem. E ele traz, então, essa energia de poder, de... Então, o imperador fala de poder, então de autoridade, é o poder sobre a Terra, sobre o mundo material. Enquanto o Papa vai ser aquele que faz a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele é a autoridade máxima na Terra e o imperador é a autoridade máxima no seu reino. Então, no ano de 2020, nós tivemos algumas questões de autoritarismo acontecendo, nós tivemos problemas de ordem, de organização em decorrência dessa pandemia. Não foi um ano fácil, foi um ano bem complicado, né, para todo mundo. E o imperador em desequilíbrio, ele fala disso, de autoritarismo. Aqui no Brasil a gente percebe isso, em muitas partes do mundo também, um avanço do autoritarismo, pois o imperador ele fala muito de política, já que é ele o governante do reino. Gente, eu não achei outro lugar para fazer filmagem aqui, porque eu tô na casa da minha mãe, que a minha casa tá em reforma. Aí por isso que ficam passando umas luzes e umas sombras no meu rosto, tá bom? Mas logo eu volto pra minha casa e aí vai ficar bem melhor o cenário. Apesar de que eu adoro também esse cenário da mata aqui. Ó, só contando pra vocês um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente teve muito essa questão de poder, de autoritarismo, de controle social e eleições também, foi ano de eleição e o imperador fala muito de política. Então a gente sai desse ano extremamente material para entrar num ano regido pelo Papa. E quem é o Papa? Ele é o arcano 5 do tarô, que traz pra gente 3 eixos principais, que é o conhecimento, a espiritualidade e a comunicação. Então o Papa é aquele que tem uma fé inabalável e ele acredita tanto na sua verdade, na sua fé, ele tem tanta fé naquilo que ele acredita, que ele prega isso, ele compartilha o seu conhecimento. Então, 2021 está marcado por isso, por nós compartilharmos aquilo que nós sabemos, por nós buscarmos mais conhecimento. Muitas pessoas se envolvendo em trabalhos, em pesquisas. Estruturei aqui tudo certinho para vocês, inclusive eu tô pensando se eu faço um blog ou um site. Me contem depois nos comentários se vocês gostariam disso. Para que eu possa colocar o conteúdo maior, mais completo para vocês lá. Porque no Instagram fica muito grande pro Instagram e também no YouTube acaba que o vídeo fica muito longo. Mas eu vou tentar abordar todos os pontos aqui, pelo menos nesse vídeo. E aí nos próximos, né? Porque esse vídeo é muito importante, já que ele vai falar sobre a regência do ano de 2021. Mas nos próximos vídeos eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um blog, um site, para que eu compartilhasse com vocês, né? Olha o imperador aí, o Papa, compartilhasse com vocês essas informações, né? Sobre as energias do dia, da semana, sobre os arcanos, né? Eu posso inclusive colocar depois o conteúdo sobre o Papa lá, sobre o ano de 2021, né? E então o Papa, ele traz essa questão da fé. Então você tem uma sabedoria na qual você acredita tanto, isso pode ser tanto no campo religioso quanto no campo da ciência, que você compartilha isso, que você leva para as outras pessoas o seu conhecimento. Então a gente tem que também ter muita responsabilidade em como a gente transmite esse conhecimento, em quais verdades a gente dissemina por aí.
Então o Papa também chama a gente para essa responsabilidade. As pessoas estarão nos ouvindo, então nós temos que estar conscientes do que nós estamos falando, né? Então o Papa, ele é esse sábio que conhece o mundo dos deuses. E ele conhece o mundo dos deuses, pois conhece a si mesmo. Ele compreende que o divino está em todos nós, o sagrado está em todos nós, e à medida que nós nos conhecemos e que nós conhecemos a natureza diante de nós, que é a fonte do sagrado, a gente também conhece Deus, a gente também conhece os deuses, a gente também conhece o mundo espiritual. Para quem tem uma filosofia espírita ou espiritualista, sabe que o mundo terreno ele é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E o Papa ainda é um ser humano. Ele também é chamado de hierofante ou sumo sacerdote. Mas nesse tarô aqui ele é o Papa. Eu achei que vocês iam gostar mais dessa, que muitas pessoas iam se identificar mais com essa representação, então eu trouxe o tarô de Marselha, que representa o Papa. E então ele é um ser humano, ele foi colocado lá pelos homens, né? Foi escolhido pelos homens para fazer a ponte para os céus. Então ele é uma pessoa de muito conhecimento, mas ele também erra. Muitas atrocidades foram cometidas em nome de Deus, em nome dos deuses. Então a gente tem que ter responsabilidade com a nossa fé. A minha fé, ela exclui o outro? A minha fé prega o ódio ao outro? Ou a minha fé prega o amor e o respeito? É um ano pra gente se questionar isso. Eu não tenho uma fé, eu tô em busca dessa fé. É um ano também para você fazer essa busca pela sua verdade. Não significa que você precisa ter uma religião. Eu não tenho uma religião. Eu já tive algumas religiões, já passei por algumas religiões, aprendi muito com elas, ainda aprendo, mas eu resolvi não me restringir a uma religião. Então eu vejo todas como filosofias muito importantes, e eu absorvo aquilo que eu acho importante, aquilo que me eleva enquanto ser humano, enquanto pessoa, aquilo que me faz uma pessoa melhor, aquilo que me faz ter mais contato com a natureza, com o divino, com os meus mentores espirituais, meus anjos da guarda, que me faz sentir mais próxima de Deus, dos deuses. Então, você não precisa ter uma religião para ter a sua fé, ter a sua religiosidade. E também, o ano de 2021, ele traz esse pedido pra gente. Busque a si mesmo e aí você encontrará a sua verdade. Essa carta diz assim pra nós: o homem ou a mulher que não tem no que acreditar vive apenas nos instintos. Nada é tão vulnerável e perigoso quanto aquele que acredita em qualquer coisa. Aquele que não acredita em nada é igual àquele que acredita em qualquer coisa. Ele é gado, seixo rolado, ele se deixa levar pelos outros. Ele não tem um propósito de vida. Então, não se desespere se você não tem, mas busque. Você não é obrigado a ter uma religião, e ninguém vai te obrigar também ao que eu vou falar agora. Mas a gente vem na vida para isso. Você tem que encontrar o seu propósito de vida. E ninguém vai te obrigar. Eu não vou te obrigar, você não é obrigado a estar em nenhuma religião. E eu não estou pregando que você esteja em nenhuma religião. Mas busque uma filosofia que dê sentido à sua vida. Não que a vida não tenha sentido, mas busque uma filosofia que tenha a ver com as coisas que você acredita. Que te eleva enquanto ser humano, que prega coisas boas, que faz coisas boas. O Papa, ele é também o professor, o mestre. Então você pode encontrar pessoas que ajam como professores e mestres, isso na área do conhecimento ou da espiritualidade. Então ele é esse professor, esse mestre, pois ele nos tira da ignorância. Ele nos converte em um discípulo de uma verdade e nos dá lugar na ordem, né? O Papa é aquele que traz
os avanços para a sociedade que o imperador construiu. O imperador vai no deserto, planta suas sementes e dali traz um reino. E o Papa traz os avanços tecnológicos, científicos e morais. E quando eu digo Papa, que eu não estou dizendo Papa da Igreja Católica, estou dizendo o arquétipo do Papa no tarô, também chamado de Hierofante ou Sumo Sacerdote. Então, isso independe de religião. O tarô não tem religião, eu também não tenho religião. Eu respeito a todas as religiões. E eu só não me identifico, no momento, dentro de uma religião. Mas me identifico em vários pontos que eu leio por aí, que eu aprendo nos lugares religiosos nos quais eu ia, né? Porque agora na pandemia não está dando para frequentar muitos lugares. Isso também acabou sendo muito importante para mim. Eu vou até compartilhar isso com vocês. Não ter um templo para ir durante a pandemia me fez perceber que o templo sou eu, que o templo está dentro da gente. Nós construímos os templos. Os deuses, Deus, construiu os seres humanos. Então, qual o templo é maior do que nós mesmos? Podemos sim ir a templos, mas nós temos que saber que o maior é esse aqui. Então não adianta a gente ir cuidar da igreja, cuidar do centro, cuidar do terreiro, limpar a igreja, limpar o centro, se preocupar com o que a gente faz no centro, com o que a gente faz no terreiro, com o que a gente faz na igreja, e não se preocupar com o templo mais importante. Esse é o templo que a gente tem que cuidar. Que a gente tem que cuidar com mais amor, com mais devoção, com mais afinco. Nós mesmos. Além de ser o ano do Papa, também é o ano de Vênus, da deusa do amor, que eu vou falar num outro momento. Mas então, o amor próprio. Se você ama seu templo, se você ama sua igreja, se você ama o terreiro, por que você não pode amar você mesmo? Se a gente não se ama, a gente é incapaz de amar o próximo. A gente pode sentir dependência emocional pelo próximo, mas não sente amor. A gente precisa se amar, porque a gente só ama o outro na medida em que a gente ama a si mesmo. Então,